O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação admitida no Brasil, certo ou errado? Olha, gente, eu não sei vocês. Eu teria dúvida. Por quê? Porque na minha época era a Lei 8666, não é a Lei 14133. E antigamente tinha convite e tal. Parece que isso mudou. Agora tem umas coisas estranhas. Será que diálogo competitivo é modalidade de licitação? Mas não é comigo que vocês vão conversar sobre isso não, tá? Vocês vão ter uma aula de excelência do professor Luiz Henrique, analista administrativo, coordenador de contratos do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Aula genial! É uma aula que está no nosso curso intensivo do TRF3. E eu convido todo mundo aqui a dar uma olhada nesse curso e perguntar. Aliás, se você está assistindo esse curso, deixa um comentário aí embaixo. Nenhuma sugestão melhor do que quem já assistiu ou quem está assistindo esse curso. Esse curso extremamente focado, especialmente para o TRF3 e intensivo. Nada de 13.400 slides, nada de 980 horas. É direto ao ponto, né? A prova tá aí. E muito bem separada, a aula vem muito bem separada, regime jurídico, princípios, é muito legal. O curso tá um show. Se você clicar em licitação, claro, abre um monte de pastinha das aulas que o professor Luiz gravou para vocês. Tem probidade, processo administrativo, show de bola. Esses são os colegas que fazem parte desse projeto, hein? Se eu fosse vocês, eu conheceria esse curso, hein? Tem professor Alessandro Ferraz, Renata Sonevende, Alexandre Ogata, Cléuer Cunha, Ronaldo Virgílio, Robson Oliveira, Omar Chamon, Felipe Reis, ou seja, tem gente do TRF, como o juiz do TRF, Omar, tem o professor Reis do TRE, o Robson, olha, tá muito legal, analista do MPU, do MPF, auditor federal, né, delegado da Polícia Federal, doutor Leonardo, a Gabriela Miranda também, a Patrícia Dreia, o Júlio Marchetti, que é do TRF3, o Marcelo Lanfran, o Luiz Henrique, que vai trazer essa aula para vocês, a Silvia Ferreira, né, e o professor Ricardo Cazu. Olha, agora sim, vem aula do mestre e aproveite, porque tá show de bola. Eu vou fazer mais uma gravação, só que eu não vou ficar falando tanto dos professores, tá? Eu vou abrir aqui os professores, ó, e só vou fazer rápido, ó. Pessoal, corpo pedagógico, corpo docente de excelência. Olha os professores que estão nesse curso do TRF3. É para arrebentar, hein? Se eu fosse vocês, eu assistiria esse curso do TRF3 que foi muito bem estruturado. Agora sim, aula do nosso amigo Luiz. E agora a gente vai entrar no tema das modalidades, tá? Um tema importantíssimo, tá? De licitação. Toda prova, com certeza, deve cair uma questão aí, se não próxima, mas muito conexa a esse tema das modalidades, tá? Eu queria trazer para vocês, né, o artigo 28, ele vai descrever quais são as modalidades, tá? E o que que acontece? Eu vou passar para vocês aqui, tá? Com uma forma rápida para vocês, uma pincelada do que são, né, e quando são utilizados, mas retomo o que eu já tinha até dito. No artigo 6º a gente vai ter uma definição ali, né, específica que a lei trouxe. Então, reforço aqui essa leitura do artigo 6º, se vocês conseguirem ler aí, eu sei que é muita matéria, muita coisa para estudar, mas pelo menos repassar esse artigo aí, artigo 6º da lei 14.133, umas 2, 3 vezes, ao máximo que puder até a prova, vocês vão ter um ganho de estudo muito grande aí, né, para esse tema. Então aqui, pessoal, o artigo 28, o que ele diz? As modalidades, tá? Não vamos confundir modalidade com critério de julgamento e nem com instrumento auxiliar. São 3 institutos, são 3 grupos, né, de modalidades diferentes. Aqui a gente vai tratar das modalidades, como que a gente contrata, tá? Guardem, nós temos 5 modalidades na lei de 14.133. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Não há mais tomada de preço e convite. Então, qualquer questão que traga tomada de preço e convite na nova lei, risquem. Não tem nada a ver com tomada de preço. Acabou. Essas modalidades acabaram com a edição da nova lei. Tá? Então, basicamente, o pregão e a concorrência, eles são as mais utilizadas, vamos dizer assim, seguem o rito do artigo 17, depois vocês repassem esse artigo, que é autoexplicativo esse artigo, tá? Então vocês vão ver. O pregão é para compra, geralmente o quê? É o dia a dia da administração, é o pregão.
Por quê? Você vai comprar objetos, produtos, serviços que tem um padrão de desempenho e qualidade que é objetivamente definido pelo tal. É fácil você comprar. A descrição dele, que eu preciso comprar caneta. O que é uma caneta? Caneta tal, papapá. Preciso comprar N serviços, N produtos, preciso comprar automóvel, enfim. Tudo isso você vai se basear o quê? No pregão. É o dia a dia da administração. Algumas situações a gente vai ver que você também pode usar a concorrência, tá? Mas então é importante a gente ter isso. Para adquirir coisas, a gente vai ter o pregão e concorrência. E o diálogo competitivo também é uma novidade, a gente já vai falar um pouquinho dele. Tá? Então, para adquirir pregão e concorrência. O concurso, que é a terceira modalidade, não é, eu sempre gosto de frisar, você já deve estar sabendo isso há muito tempo, mas não é o concurso que a gente presta, que vocês vão prestar. Tá? É o concurso no sentido de aquisição de algum projeto. Tá? Concurso, vamos dizer assim, um objeto cultural, algum concurso nesse sentido. Não é o concurso de servidores. Tá? O leilão. Quarta modalidade, leilão é quando a administração quer se desfazer de coisas. Lembrem lá das notícias, dos leilões da Receita Federal, quando ela apreende lá os aparelhos que chegam lá de contrabando, aquela coisa. Então, o leilão é para a administração se desfazer, alienar, transferir isso aí, essa propriedade. E o diálogo competitivo é a grande novidade dessa nova lei. Né? Basicamente, o diálogo competitivo é o seguinte... Tem situações que às vezes a administração não sabe qual é a melhor solução. Então eu preciso contratar uma solução de tecnologia. Eu quero, por exemplo, revolucionar alguma coisa, um sistema, e eu não sei como é que o mercado. A gente, muitas vezes, um concursado logo igual vocês, que serão aí nomeados e passarão, a gente não sabe. Às vezes a gente não tem essa formação. Qual a melhor tecnologia? Então a gente faz o diálogo competitivo. Leiam muito sobre o diálogo competitivo, principalmente os artigos da lei seca que vem. Né? Por quê? Então o diálogo competitivo eu vou ao mercado, vou para as empresas e falo, olha, eu quero fazer isso. Qual a melhor solução que você me dá? E aí depois disso, uma vez apresentadas essas soluções, e aí a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai e licita e aí faz a aquisição. Mas o diálogo competitivo é justamente esse diálogo né, que a gente faz com as empresas para a gente descobrir qual a melhor solução. Porque muitas vezes a administração não sabe. Tá? Então, fechando, pessoal, modalidades são 5, então somente 5. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Tomada de preço e convite a gente esquece porque não tem mais. Perfeito? Tá? Além das modalidades referidas, né, no CAPT, a administração pode servir de procedimentos auxiliares. Veja que eu falei, modalidades, critério de julgamento e procedimentos auxiliares. Então, esses procedimentos do artigo 78, para vocês lerem também, inclusive minuciosamente, o que descreve, né, e como funciona, não dá tempo, né, pela a dinâmica do nosso curso intensivo da gente trazer para vocês, mas nós vamos ter também 5 procedimentos auxiliares. Credenciamento, pré-qualificação, o PMI, procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço e o registro cadastral. Basicamente, o que mais cai é o sistema de registro de preço. Vou explicar para vocês de uma forma sucinta. Muitas vezes a administração precisa comprar coisas, mas que ela não sabe quando ela vai te usar. Ela sabe que ela vai precisar, só que ela não sabe quando ela vai precisar. Né? Então você pode fazer registro de preço para serviço ou até para objeto. Então eu vou dar um exemplo bem básico. Sabe, a administração ela precisa comprar café, precisa comprar água, precisa comprar materiais ali, né, de consumo do dia a dia. Só que eu não sei, eu não posso comprar, por exemplo, né, não sei quantos galões de água e mandar armazenar tudo e entregar agora. Porque eu não sei, né? Muito embora a gente saiba que a gente vai ter essa frequência. Então o registro de preço, material de expediente, por exemplo, né, hoje em dia está tudo tecnológico, mas muitas vezes você tem, né, ainda tem lá caneta, sulfite, enfim, estou dando exemplos para vocês visualizarem. Então, o registro de preço, eu vou ao mercado, licito, né? Quando eu digo ir ao mercado, pessoal, a gente vai publicar o nosso edital. Nós vamos ver como é que as empresas vão se manifestar. Então, eu digo empresas, eu preciso comprar esses itens aqui ao longo do meu exercício, por exemplo. Tá? Se eu precisar, quando lá na frente eu for pedir, qual que é o preço que você vai me fazer? E ela vai registrar o preço, que ela vai dizer, olha, Luiz, se você precisar comprar lá na frente uma ata de registro de preço, eu vou te fazer o quilo do café lá, o pacotinho, a X reais. Então isso vai ter uma durabilidade, em regra de 1 ano, prorrogável agora. Então durante 1 ano, todo o café que eu precisar pedir para ela me entregar é aquele preço. Então isso é o registro de preço. Eu já tenho uma empresa ali que sempre que eu precisar, eu ligo para ela e ela me entrega. Né? Evidente, com um contrato, mas essa é a ideia. Tá? Então é importante, as modalidades a gente falou são 5 e os procedimentos auxiliares também são 5.
Tá bom? Então, leiam bastante esses artigos, o artigo 78, o outro artigo que a gente trouxe aqui também, só conferindo, o artigo 28, perdão. Então, leiam bastante para vocês entenderem. A lei faz uma descrição ali do que é, dos procedimentos específicos, que não dá para a gente trazer, né? Não é a intenção do nosso curso agora, é trazer mostrar o foco para vocês, dos principais temas. E uma coisa muito importante aqui do parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades ou ainda a combinação. Tá? Então você não pode criar outra modalidade, que são essas do artigo 28. Você não pode criar e também não pode, né, fazer a combinação, né, de modalidades. Então não dá para você fazer isso, ficar combinando. Você tem que usar estritamente essas 5 modalidades que a gente descreveu, bem como esses cinco procedimentos auxiliares que estão aqui. Perfeito, pessoal? Continuando, trouxe para vocês aqui, tá? Eu não vou ler tudo, né? Mas aqui a gente trouxe o que sobre cada uma das modalidades, quando usar e quando não cabe. Então, basicamente, o pregão, né, para especificações objetivas é o dia a dia, é a compra do dia a dia da administração, tá? A gente pode usar também para aquisição sempre de bens e serviços comuns, objetivo, dia a dia. Lembrem que a gente pode utilizar o pregão. Tá? E aí o critério de julgamento, que a gente já vai ver daqui a pouco, pode ser o menor preço ou o maior desconto. Então veja que o pregão é uma modalidade, e como é que eu julgo? O menor preço. Aí cai aquela teoria, né, que a administração é sempre o mais barato, nem sempre. Às vezes você pode ter o menor preço, pode ser o maior desconto. Então eu vou contratar um serviço que eu quero que a empresa me dê um desconto cada vez que eu usar. Quem der o maior desconto vai levar e vai prestar o serviço para a administração. Perfeito? Lembrando que serviços comuns de engenharia também cabe concorrência. Então, quando é um serviço comum de engenharia, cabe pregão e concorrência. Tá? Não cabe pregão para serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Quer contratar uma empresa para fazer um parecer, uma auditoria, alguma coisa assim, não vai caber pregão. Tá? E também não cabe para obra e serviço de engenharia em regra, mas pode ter para serviço comum de engenharia. Então lembre, pregão é coisa comum, é computador, comprar, sabe, cadeira, coisa do dia a dia. Perfeito, pessoal? Continuando. Concorrência, quando que a gente usa? Bens e serviços especiais. Lembra que a gente viu que são especiais? São produtos heterogêneos com muita complexidade, a gente não sabe, são serviços especiais. Não é que ele é ferível dia a dia, não é fácil de comprar. Então a gente vai utilizar a concorrência. E obras e serviços comuns, também cabe? Cabe. E também cabe o pregão. E perfeito? E obras e serviços especiais de engenharia. Então olha o que a gente leva para a prova. Tudo que for comum, objetivo, pregão. Né? Mas eu também posso ter uma obra e serviço comum na concorrência, sim. Agora, serviços especiais, obras e serviços especiais, sempre concorrência. Não vai caber coisa especial para pregão, porque o pregão é o dia a dia, é o comum, perfeito? O concurso é para a gente escolher um trabalho técnico, científico, artístico, então de repente você tem um espaço lá no município, por exemplo, que ele quer fazer um projeto de paisagismo, ele quer fazer um projeto cultural, e ele vai ver uma empresa, né? Uma empresa, pessoas físicas talvez até, que vão apresentar aquele melhor trabalho científico, aquele melhor trabalho artístico, né? E aí essas empresas vão disputar, enfim, né? Os licitantes lá, e vai ser escolhido o melhor projeto. Então lembrando, não é o concurso de servidores, tá? É o concurso dessa escolha, né? Do melhor projeto, do melhor trabalho. Critério de julgamento, que a gente já vai ver, né? É a melhor técnica ou conteúdo. Então eu vou escolher qual que é a melhor técnica, que técnica esse licitante está utilizando, né? E aí você concede um prêmio ou uma remuneração para o vencedor. Então quem ganhar esse prêmio vai ganhar um prêmio X. É isso, né? Não tem um pagamento mensal, como se fosse um contrato, vamos dizer assim. Né? E tem uma peculiaridade que o edital tem que ter um mínimo de 35 dias úteis. Né? Acho que é mais uma especificidade, mas eu trouxe para vocês aqui só para a gente repassar essa questão. Então o concurso é isso, tá? Aqui também eu trouxe, depois vocês dão uma lida, né? Algumas condições do concurso, são questões bem técnicas, vocês podem olhar com calma, não tem nada de segredo, né? Eu trouxe para vocês só para ficar registrado mesmo. E aí nós temos a quarta modalidade, leilão. Qual é a questão do leilão? Leilão, lembra que a gente disse? Alienação. Leilão, a administração está vendendo, se desfazendo, alienando propriedade. Tá? Qual que é o critério de julgamento? Maior lance. Então como é que eu vou julgar para quem que eu vou vender, para quem que eu vou levar? Quem deu maior lance, quem paga mais. Tá? Então lembra sempre disso. Leilão, a administração está se desfazendo de coisas. Falei no outro vídeo, ou não sei se foi nesse, sobre a questão, né, dos bens que a Receita Federal apreende lá e quer vender, leilão da Receita, maior lance. Quem der maior lance, leva.
tá bom? Quarta modalidade. E essa é a mais importante, tá? Que é o diálogo competitivo, que eu já trouxe para vocês. Para quando a gente usa? Contratar objeto quais tipos? Inovação tecnológica, uma tecnologia nova, né? Na linha B aqui, ó. Impossibilidade do órgão, da entidade, ter a necessidade satisfeita sem adaptação de soluções. Eu não sei como é que o mercado faz. Eu quero fazer uma tecnologia diferente aqui no órgão, na entidade, um sistema diferente. Só que a gente não conhece como fazer isso. Então a gente vai para o mercado, para as empresas, a gente publica o edital para que elas tragam essas soluções. Né? A linha C, por exemplo, impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente. Eu não sei como é que esse software, como é que esse sistema, como é que essa inovação tecnológica vai ser, a gente não conhece. Então a gente vai para o mercado. Diálogo competitivo associa com isso. É um diálogo, as empresas e a administração se falando, tá? O que é melhor, o que não é melhor. Tem todo um rigor técnico para isso. Mas o objetivo que a gente vê, como tem caído nas provas, é assim. A administração precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, em que ela não tem uma solução definida. Vai se valer do diálogo competitivo. Lembrando, é inovação dessa lei. Não tinha na 8666. E outra coisa, relembrando, nunca é demais, tomada de preço e convite não tem mais na nova lei, só tem na antiga. Perfeito? E sim, pessoal, o diálogo competitivo, conforme vocês viram aí no artigo 28, 28 é uma boa data, é a data da prova, 28, é meu aniversário, 28, e faço 28. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, que na minha opinião é a bola da vez para cair numa prova para vocês. Gostaram da aula? Deixa comentário aí pra gente e vem fazer NEAF para o TRF3. Valeu!